Muito bem, e agora diretamente de Veneza, na Itália, Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Felipe, tudo bom? Tudo bem. Olha, eu... Derrete Felipe, derrete antagonista, derrete Diogo. Tentaram fazer todos nós derretermos, né, Diogo? E agora está aí a realidade se impondo. Jair Bolsonaro indicando para o Supremo Tribunal Federal Cássio Marques. Foi nomeado 2 vezes pelo Lula, foi nomeado 1 vez pela Dilma Rousseff. Imagine em 2018 se o Jair Bolsonaro tivesse prometido um ministro do STF com essas referências, né? Eu ouvi dizer que você preferia uma lagosta indicada, é verdade? Bom, produziria menos danos, digamos assim. Ela poderia, de vez em quando, dependendo da coordenação dela, ela poderia até acertar algumas vezes. A gente teria alguma chance de que acertasse alguma vez. No caso do Cássio Marques, não. A gente vai perder todas. O Diogo, ele foi posto ali para isso. Você que mora na Itália há tantos anos, chegou a morar no Rio também alguns anos, depois voltou, né? E acompanha também a política americana, você dá os seus comentários internacionais. Existe algo próximo na Itália? A Itália já teve essas figuras polêmicas também, mas existe isso, um presidente da República numa reunião informal, num sábado à noite, com um ministro da Suprema Corte, festejando a indicação de outro, com a presença na festa também do Procurador-Geral da República, indicado por ele, com o presidente do Senado, quer dizer, representantes dos 3 poderes, cada um dos quais com interesse naquele momento, numa canetada do outro. Existe algo próximo disso na Itália também? Olha, a Itália é avacalhada, mas é evidente que nenhum lugar do mundo chega a esse abuso, né? Foi tão flagrante, o descaramento foi tão grande, que até os bolsonaristas entenderam, né, do que se tratava. E é um caso raro, porque Bolsonaro esfregou na nossa cara, esfregou o costelão, esfregou a música caipira, abraçou o Dias Toffoli e deixou muito claro qual era a intenção dele. E ainda comeu pizza, Diogo. E depois comeu pizza, porque daí realmente não havia mais o que esconder, né? Mas a gente, no site, na semana passada, publicou que a indicação havia sido chancelada, avalizada pelo Wassef, o advogado do Bolsonaro, junto com Flávio Bolsonaro, investigado com grandes interesses no STJ, no STF. E depois disso, hoje de manhã, o Gerson Camarote disse que quando o Cássio Marques foi levado ao Bolsonaro, ao gabinete do Bolsonaro, o Wassef estava presente, ele estava na reunião. Agora o jornal, o Globo, acabou de publicar, confirmando o antagonista, deram um crédito, inclusive, confirmou a história do antagonista de que o Wassef e o Flávio Bolsonaro foram os responsáveis pela indicação. O Planalto disse aos senadores, ou atribuiu aos senadores, a nomeação, a indicação, ao Ciro Nogueira e ao Flávio Bolsonaro, omitindo o nome do Wassef, por óbvios motivos. Mas a gente sabe que foram esses os protagonistas dessa escolha, mas o Felipe Santa Cruz, presidente do OAB, falou para o Cláudio Dantas, em entrevista, disse sim, eu estava em contato com o Flávio Bolsonaro para tratar dessa indicação. Nós demos o nosso apoio ao Cássio Marques, e ali eram 2 investigados conversando, né? O Felipe Santa Cruz e o Flávio Bolsonaro. Sabe, é um negócio tão flagrante que a sem cerimônia com a qual eles tratam desses assuntos é desconcertante. Sabe, você me pergunta, na Itália existe algo assim? Nem no Cazaquistão, eu imagino, exista algo semelhante. Acho que eles tentam manter um mínimo de aparência, pelo menos. Há um certo grau de hipocrisia, pelo menos, que não houve nesse caso. Vai ter um custo, né? Vai ter um custo para o Bolsonaro. Não é só hashtag derrete Bolsonaro. Vai ter um custo. Ele vai pegar emprestado
do Centrão a ojeriza que a população sente por essa gente aí. E vai ser difícil de fazer uma limpeza, uma higiene depois desse período aqui. Acho que o Bolsonaro vai começar a sentir a barra pesar mais adiante, porque ele achou que podia tudo. Exatamente. Assim como o Lula, num determinado momento, achou que podia tudo também. O Lula acabou na cadeia. E o Bolsonaro corre o risco de ser desmoralizado com uma rapidez ainda maior. Essa onipotência dele, depois principalmente daquelas pesquisas que mostraram uma popularidade alta, ficou muito clara aí nessa absoluta sem cerimônia com que ele foi lá abraçar o Toffoli nesse jantar. Agora, você falou dos padrinhos que o antagonista tinha antecipado e o Globo confirmou, e o Cássio Marques, na reunião com os senadores, eu estava puxando aqui a declaração exata, ele falou assim: essa indicação foi exclusiva do presidente Jair Bolsonaro. Há um ditado em Brasília que diz que quando a imprensa ultrapassa 5 nomes, indicando como padrinhos de indicados, é porque realmente não consegue descobrir. Eu já detectei mais de 8 nomes pela imprensa. Essa foi a declaração dele, quer dizer, aliás, várias declarações dele, a gente sente que é alguém se fazendo de sonso, né, Diogo? Bom, ele até inventa ditado agora, né? O cara está inventando ditado. Esse ditado aí eu não conheço. Acho que não existe, acho que ele inventou na hora. Se eu fosse participar da tal de sabatina, o cara vai ser aprovado, não tem a menor dúvida. Ele é o candidato não apenas do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Wassef, do Ciro Nogueira, do Felipe Santa Cruz. Ele é o candidato de toda a classe política brasileira investigada, sobretudo pela Lava Jato. O interesse comum de todos eles sempre ficou patente, isso daí, era aleijar o Sérgio Moro, e isso daí vai passar como um trem. Mas se eu estivesse presente numa sabatina, a única pergunta que eu teria curiosidade de fazer, supérflua, porque ele responderia com uma mentira, provavelmente, mas poderia eventualmente ser desmentido também, esse relato do Gerson Camarote. Eu perguntaria se o Wassef estava presente no gabinete do Bolsonaro no momento em que ele foi levado ao presidente da República para falar sobre o seu interesse em ocupar uma vaga no STJ, porque esse era o projeto original, né? Ele queria ocupar a vaga no STJ no fim do ano. E, segundo o Gerson Camarote, o Wassef estava lá, junto com o Flávio Bolsonaro. Os dois receberam o Cássio Marques e saiu de lá ministro Supremo. É incrível, né? A gente já tinha visto, sabe, foi uma sequência de notícias. A primeira coisa, o jantar na casa do Gilmar Mendes, em que o Bolsonaro foi pedir a bênção dele para essa nomeação. Não tinha imagem, infelizmente, não tinha um cinegrafista lá fora para captar o abraço do Bolsonaro ao Gilmar Mendes. Exato. Captou no sábado o abraço afetuoso. Foi rápida a tua produção. Esse abraço aí, promíscuo, inaceitável, absolutamente inaceitável, porque um julga caso do outro. O Dias Toffoli barrou o processo do Flávio Bolsonaro por meses e meses e meses. 4 meses. É uma coisa, é vergonhoso que eles que eles tenham esse tipo de relacionamento explicitamente camaradesco. Não dá. E o outro, o Cássio Marques, é um plantonista do tipo que solta também, né? Então o Toffoli se identificou com ele. Ele soltou um prefeito, né? O antagonista deu, que estava acusado ali de corrupção, porque ele disse que a prisão após condenação em segunda instância não pode ser automática, que é exatamente a tese do Toffoli, do Lewandowski, do Gilmar Mendes, que eles usaram como forma de pressão, inclusive, para o julgamento da prisão após condenação em segunda instância ser pautado novamente. E aí eles conseguiram reverter a jurisprudência. Quer dizer,
estavam tratando a prisão após condenação em segunda instância como se fosse prisão preventiva, exigindo aqueles pré-requisitos, né? Quando o sujeito ele falou também em aparar os excessos da Lava Jato, né? Exatamente. Ele elogiou a defesa que o ASEF fez do caso do Flávio Bolsonaro, dizendo que os relatórios do COAF não deveriam ter sido entregues. Isso ele já tinha feito antes, não é uma coisa nem de hoje, né? Antes. A gente puxou o histórico dele. Pois é. E a história do Rubens Valente sobre as duas nomeações do Lula para o TRE são curiosas, porque ele constava de listas tríplices e foi o escolhido pelo Lula nessas duas vezes. Pela segunda vez, quando o principal adversário dele na lista tríplice era um sujeito que trabalhava para o governador do PT, quer dizer, era um membro do partido, um advogado muito próximo do partido, que trabalhava no governo. E mesmo assim o Lula escolheu Cássio Marques, ele cacifou o cara e vai obter um fruto agora. Imagine, anos depois, o Lula jamais poderia imaginar, ao nomear o Cássio Marques, escolher o nome do Cássio Marques entre os 3 candidatos ao TRE, ele jamais poderia imaginar que esse mesmo Cássio Marques, anos depois, o inocentaria, mandando para o lixo a sentença que condenou o Lula 3 vezes, em 3 instâncias. E é isso que vai acontecer, porque a suspeição do Sérgio Moro é a única coisa que interessa essa cambada toda. Pois é, e como se o Lula tivesse, agora o Bolsonaro precisa convencer a sua claque, né, que o Lula tenha nomeado 2 vezes e a Dilma um juiz, um desembargador conservador, né? Então é claro que tudo fica absolutamente ridículo. E para somar aí nesse contexto, Diogo... Vamos arrumar um subterfúgio aí. Acho que eles vão arrumar um subterfúgio. Acho que o Bolsonaro não quer que o Cássio Marques seja o responsável pelo 3º voto para liberar o Lula. Acho que eles vão fazer um cambalacho ali, vão mandar o Cássio Marques para a primeira turma, trazer para cá um Dias Toffoli da vida, e ele vai ser o autor do voto final para inocentar o Lula, só para salvar as aparências. Exatamente, porque ele chegar no Supremo Tribunal Federal e já dar esse voto a favor do Lula e contra o Sérgio Moro vai ser ainda, talvez até pior do que o abraço no Dias Toffoli, né? O que eu estava falando para somar no contexto é que o abraço do Bolsonaro com o Toffoli saiu no mesmo dia da notícia de que o Gilmar suspendeu a operação contra os advogados ligados ao Lula e ao Bolsonaro, incluindo o Assef, que é o padrinho dessa indicação. E, além disso, o Gilmar ainda tem na mão um recurso contra o foro privilegiado retroativo que foi dado no Tribunal de Justiça do Rio para o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro ainda está com um foro privilegiado pendurado, vamos dizer assim, embora a gente sempre espere o pior do Supremo Tribunal Federal, mas vai defender aquilo que a gente acredita que é que ele perca o foro privilegiado e possa ser denunciado pelo Ministério Público Fluminense. Mas veja que há todos esses interesses, né, do Assef em decisão do Gilmar, do Bolsonaro em decisão do Gilmar a favor do filho, e aí tudo se liga, né? Mas pelo que nós vimos nos últimos dias, eles perderam completamente qualquer tipo de pudor. Exato. Então não há a menor chance, a essa altura, de impedir que uma coisa dessas venha a ter o pior resultado possível. Tudo eles vão atropelar, vão passar o rolo em cima de tudo. O Fux vai tentar impedir na medida do possível, mas não dá. Eles são maioria, eles agora dominam o STF, dominam o STJ. O Bolsonaro tem o Congresso todo do lado dele. Então esses caras vão fazer o que sempre fizeram. Vão fazer o que fizeram no governo Lula, vão fazer o que fizeram no governo da Dilma, vão fazer o que fizeram no governo do Michel Temer. Voltamos àquele ponto ali. E surpreende a mim o ódio que esses bolsonaristas têm, os eleitores do Bolsonaro têm, do Moro.
É inacreditável, né? Como eles conseguiram transferir, os bolsonaristas conseguiram transferir, provavelmente grande parte desses eleitores votava no Lula e tinha já um ressentimento em relação ao Moro no passado, porque foi uma inversão muito drástica. Mas tem muito tiozão e tiazona de WhatsApp que acredita naquela mentirada espalhada pela militância, né? A respeito do Moro, como fazem a respeito da gente, né? Há muito tempo. Então tem gente que acredita mesmo, que é cega voluntária em relação a isso. Aliás, nesse momento, tudo que a Cruzoé mostrou, o antagonista mostrou, nós dois mostramos, desde principalmente ali meados de 2019, tem agora a sua fase, a sua decisão mais gravosa, vamos dizer assim, para o país, porque envolve alguém que pode ficar com a caneta na mão na mais alta corte durante 27 anos. E eles nos atacaram, nos demonizaram, xingaram nas redes sociais durante todo esse tempo, e alguns, né, Diogo, a gente falou da última vez dos vagabundos que estão todos aí, tinha com os petistas, agora tem com os bolsonaristas, alguns afetam indignação com essa indicação, como se ela não tivesse nada a ver com tudo aquilo que a gente foi mostrando etapa por etapa. Quer dizer, vem a sujeira dos gabinetes à tona, o Bolsonaro se aproxima do Centrão, ele transfere o COAF, ele desidrata o pacote anticrime, tenta interferir na Polícia Federal, fica todo desconfiado do Sérgio Moro, porque o Moro não ia passar pano para a família dele. Então, assim, tudo isso que a gente mostrou ao longo do tempo, na raiz, quando não é popular fazer isso, agora tem aí o seu clímax, né? Que é uma previsão. Claro. Essa indignação vai durar mais uns 8 minutos. Eu fiz essa previsão também. Talvez. Daqui a 8 minutos eles vão voltar a abanar o rabo pro Bolsonaro. Vários já voltaram, né? Eu falei isso. Porque eles não existem. O que é a Bia Kicis sem o Bolsonaro? Carla Zambelli. O que é Carla Zambelli sem o Bolsonaro? O Olavo de Carvalho, que você tirou do caixão, o cara volta pro caixão amanhã. É culpa tua, Felipe. Amanhã, sem o Bolsonaro, o cara tá de volta no caixão, tá morto, esquecido. Ninguém nunca mais vai lembrar o nome dele. Essa gente depende da existência do Bolsonaro para continuar a ter essa vida como apêndice desse movimento delinquente que tomou conta do Brasil. Eles é que são responsáveis pela militância política que fizeram depois que tiveram mais fama e mais popularidade, né? Agora, Diogo, você escreveu recentemente um artigo na Cruzoé, que eu faço questão de ler 2 parágrafozinhos pequenos, os primeiros, que foi esse artigo publicado no dia 10 de setembro. Jair Bolsonaro derreteu nas redes sociais. A AP Exata, que mede em tempo real as mensagens presidenciais, mostrou que em 2020 a repercussão das asnices bolsonaristas foi positiva em 32 dias e negativa em 202. O resto foi neutro. É claro que Jair Bolsonaro sabe disso. É claro também que, tendo derretido nas redes sociais, ele resolveu macaquear Lula com sua aposta em instrumentos de persuasão mais arcaicos, como esmola, escambo e propaganda. A esmola e o escambo sempre funcionam. Eu paro por aqui, o artigo está lá na Cruzoé, o nome se chama Abusos. E aí, nesse fim de semana, você já falou a questão da hashtag, mas a gente separou aqui para mostrar para o público do Papo Antagonista. Depois do abraço do Toffoli com Bolsonaro, veio a hashtag Deixa o Toffoli te leitar, que é uma ironia, né, parafraseando ali, parodiando uma das contas anônimas usadas pela militância bolsonarista. Essa hashtag Deixa o Toffoli te leitar chegou em segundo lugar, ainda ali na virada de sábado para domingo. Aí no domingo começaram a usar a hashtag Bolsonaro traidor. Essa hashtag chegou ao terceiro lugar. Ficou lá umas 6 horas nos Trend Topics, né, entre os 10 primeiros. A Deixa o Toffoli te leitar havia ficado 12 horas ao longo da noite e da madrugada. E aí, hoje, terça-feira, veio a hashtag Derrete Bolsonaro, que chegou ao primeiro lugar e passou várias horas lá nos Trend Topics também. Quer dizer, é uma confirmação também, né, Diogo, de que eles perderam e talvez até aquelas ações, embora
todas discutíveis, criticáveis, e tenham gerado muita polêmica, mas as investigações a respeito dessas contas no Supremo Tribunal Federal, CPMI das fake news e tal, também deu um susto ali nessa galera, e parece que houve também um despertar de uma outra ala ali que acompanha o debate político e não está sendo comprada com benesses, né? Bolsonaro mudou, ele mudou o eleitorado dele, mudou também a maneira de chegar ao novo eleitorado dele. Ele tem a TV Record, tem o SBT, ele vai usar esses instrumentos mais tradicionais, que podem, a gente sabe que a verba de propaganda vai ser quadruplicada, e ele vai usar o fundão eleitoral nas eleições, porque vai se juntar a esse bloco de partidos. Se ele chegar vivo até lá, eu tenho minhas dúvidas, vivo politicamente, eu quero dizer, e vai usar o fundão, vai usar o tempo eleitoral, o horário eleitoral gratuito, e esse vai ser o canal bem mais tradicional do Bolsonaro. Ele está voltando ao PP, é o perfil dele, sempre foi, e ele se sente bem com essa gente. Ele tem o mesmo perfil, tem a mesma cabeça, talvez menos esperto do que alguns desses velhos políticos, e ele entendeu que esse período aí de pirata da internet, com o filho Lelé dele, passou. E não volta mais, eu acho. E não acho que ele perdeu o fio. Pois é. A tentativa deles de explicar, de justificar esse abraço no Toffoli é cada vez mais ridícula, né? Eles falam, a imprensa queria articulação política, agora que é articulação política. Quer dizer, quando se falava em articulação política, se falava no poder de persuasão, de convencimento, de diálogo republicano com os parlamentares em nome dos itens de uma reforma da Previdência, que foi a primeira a ser pautada. Quer dizer, não era comer pizza com um membro do Poder Judiciário para festejar a indicação de ministro, né? Então eles usam essas artimanhas retóricas, usando expressões elásticas para fazer falsas equivalências. Eles fazem o diabo ali para gente que é cega voluntária, e aí começa a atacar o Moro, começa a associar com... E fica ridículo, né, Diogo, associar qualquer pessoa que esteja apontando os fatos e que tenha críticas, evidentemente, ao estelionato eleitoral do Jair Bolsonaro com a esquerda, com o centrão, e quando ele está aliado com todas essas pessoas e os seus representantes e os seus indicados contra a Lava Jato, né? Gilmar Mendes é o mais tucano dos tucanos. O Dias Toffoli é advogado do PT, advogado-geral da União do Lula. Delatado pelo Marcelo Odebrecht, uma delação que simplesmente sumiu da imprensa, só foi publicada pela Cruzoé, repercutida pelo antagonista. A gente aqui ficou com megafone, gritando, sozinhos, mas o resto da imprensa cobertou essa delação, mas as pessoas acabam descobrindo, né? E estava lá o Bolsonaro, costelão, pizzão, e vendo o jogo do Palmeiras. Espero que tenha perdido. Diogo Mainardi, diretamente de Veneza, na Itália. Sempre um prazer falar com você aqui às terças-feiras no Papo Antagonista. Boa noite, que tá tarde aí, o fuso horário pesa para você, mas estamos juntos sempre. Tô meio sonolento, né? Desculpa. Produção... Ô, Diogo, a produção só tá me avisando que o Palmeiras ganhou de 2-1 do Ceará. Eu nem me liguei no resultado do jogo, porque eu fui lá repercutir aquele abraço promíscuo, mas realmente eles festejaram com pizza a vitória do Palmeiras. Não foi o único motivo para a comemoração deles, não. Um abraço, tchau, Diogo. Um abração, tchau. Aquela vinhetinha, Robson. Antagonista, com Felipe Moura Brasil.
Muito bem, para complementar esse programa de hoje tem que ter uma zoeira, né? Depois desse abraço do Bolsonaro com o Toffoli, houve muita zoeira nas redes sociais. Eu botei nos meus stories no Instagram várias músicas ali para fazer a trilha sonora desse abraço. Eu quero trazer algumas letras, a gente não pode botar aqui as músicas, senão vem essas, corre o risco do vídeo cair, direito autoral, etc. Mas a gente pode falar das letras que a gente lembra quando vê aquele abraço tão afetuoso, tão carinhoso, né? Então vou dar aqui alguns exemplos, mas vocês podem ver lá nos destaques do meu Instagram com o título Bolso Toffoli, todo o repertório musical de trilha sonora desse encontro. Então teve a música, por exemplo, Outra Vez, do Roberto Carlos. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive o mais complicado e o mais simples para mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E aí continua lá a música, teve também Lulu Santos, Sábado à Noite. Era sábado, era noite, né? Então todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Bem no fundo, todo mundo quer zoar. Todo mundo sonha em ter uma vida boa, sábado à noite. Tudo pode mudar. Aliás, o Lulu Santos mesmo respondeu lá no Twitter para mim, quando eu citei essa música, e falou, me tira dessa. Ele acompanha lá e brincou também. Eu até usei aquele vídeo do Eduardo Jorge num debate eleitoral em que ele fala, não tenho nada com isso, para ilustrar o que o Lulu Santos estava fazendo ali. E o Só Pra Contrariar, com Alexandre Pires, gravou a música Interfone. Olha só como lembra muito bem essa letra. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece, tá cheio de suspeita, tá desconfiado. Pega o interfone, diga pra ele que ele está... Bom, é melhor não continuar, né? Vocês veem lá o resto da música. Teve também Dominguinhos, De Volta pro Aconchego, essa música que tem tantas interpretações, Elba Ramalho. Eu gosto muito da interpretação Jorginho do Império, sambista, em ritmo de samba, essa música que tá mais ali para um forrozinho mais lento. Estou de volta pro meu aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço. Pois é, teve também sertanejo, Henrique e Juliano, Aquela Pessoa. Olha a letra, olha essa letra como combina, hein? Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras. Tá vendo aí o Bolsonaro com o Toffoli esquecendo os seus eleitores? Pois é, aquela pessoa que te faz esquecer todas as outras. Todo mundo tem uma pessoa, aquela pessoa não precisa dia e nem hora para chegar. Na portaria do meu coração, bota a foto aí, produção, já tá acabando. Na portaria do meu coração já tem seu nome, pode entrar. Então esses são alguns trechos musicais, mas tem muito mais lá no destaque dos meus stories, o Bolso Toffoli, para vocês se divertirem, porque aquilo que é absolutamente a promiscuidade geral da República, o ridículo, precisa ser tratado como tal para as pessoas terem a devida dimensão. Pode tirar a produção.